O advento da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré não trouxe somente o progresso para a região de Porto Velho, mas também foi ali que surgiu o primeiro jornal da cidade, dando início à série de jornais impressos que já passaram por aqui, e essa história você verá a partir de agora. O primeiro jornal da cidade de Porto Velho foi impresso no ano de 1909 e chamava-se The Porto Velho Times. Esse informativo era impresso em língua inglesa. Segundo relatos históricos, um engenheiro norte-americano aproveitou o maquinário gráfico que a Railway Company utilizava para produzir impressos e editou esse pequeno jornal que descrevia os acontecimentos de Porto Velho. Na época, as letras de chumbo eram separadas para formar as palavras, as frases e os textos de forma invertida como num carimbo. Mas dois jornais foram publicados também em inglês, o Porto Velho Courier e o Marconi Gram, esse último no ano de 1910. O primeiro jornal em português, chamado de O Município, surgiu em 1915, circulou até os últimos meses de 1916, logo depois de criado e instalado o município de Porto Velho. Com circulação semanal e tiragem de 100 exemplares, esse matutino era vendido nas manhãs de domingo. Seus primeiros números teriam sido editados nas oficinas de um jornal cujo nome era O Humaitaense. Os proprietários do jornal eram Francisco Queiroz, pai do médico César Queiroz, que se deslocou de Manaus a convite do então prefeito Joaquim Augusto Tanajura. Esse jornal passaria a ser denominado em seguida como Alto Madeira em 1917. Em 1954, com máquinas e materiais tipográficos comprados do jornalista Emílio Rodrigues Santiago, de O Imparcial, e do jornalista Humberto Caldeirado Filho, diretor de A Crítica de Manaus, é fundado o Guaporé, de propriedade do coronel Aloísio Ferreira, mas nominalmente pertencia a um grupo constituído por Iovaldo da Silva e tinha em sua redação nomes como João Tavares, Emanuel Pontes Pinto e Paulo Nunes Leal. Os diretores do Guaporé, todos filiados ao PTB de Aloísio e Getúlio Vargas, chegaram a estabelecer por escritos diversas diretrizes que deveriam ser seguidas pelo corpo eleitoral. Algumas delas foram transcritas na íntegra em um artigo sobre o jornalismo em Rondônia, de Manuel Pontes, como: o Guaporé dará apoio integral ao governador Paulo Nunes Leal, que pauta sua linha de conduta com superior visão, objetivando fazer a grandeza do território e o bem-estar da população. Também como apoio integral ao deputado Aloísio Ferreira, esteja ele ou não representando o território da Câmara Federal. Para isso, apontará sempre ao povo as grandes realizações do eminente homem público, suas atividades e seus projetos para a região. Os jornais Alto Madeira e o Guaporé, com linhas editoriais distintas, passaram a circular diariamente, sem outros competidores. Surgiram depois jornais como Folha do Guaporé, Correio de Rondônia e A Vanguarda, de circulação semanal com fortes tendências políticas que tiveram pouca duração. No interior do estado, também tiveram jornais impressos circulando pelas cidades. Dentre eles, podemos citar como os pioneiros: A Notícia, O Parceleiro, Barranco, Gazeta de Rondônia, Tribuna Popular, Correio do Sul e o Estadão do Norte. O jornal Alto Madeira nasceu nas mãos de Joaquim Augusto Tanajura em 1917 e resistiu aos cuidados da família Tourinho, de 1962 a 2017. Muitos dos fatos que hoje formam a história de Rondônia já foram notícia, e grande parte dos acontecimentos marcantes do estado foram publicados no jornal impresso Alto Madeira. A história desses dois gigantes se mistura e se complementa. O enlace começou nos anos 50, quando o Euro se aproximou de jornalistas que trabalhavam no periódico. Ele decidiu escrever para a coluna social, assinando com o nome de uma das filhas, Eurli Tourinho. Nessa época, o dono do jornal era Assis Chateaubriand, outra figura icônica para o jornalismo. E só no início da década de 60, a família Tourinho passa a dirigir o Alto Madeira. Cerca de 55 anos depois, o jornal encerrou suas atividades, devido a problemas financeiros.
Na edição especial, que se despedia dos leitores, Euro lembrou a importância de manter a sintonia com o passado, adequando-se ao contexto histórico de cada época. E aí, gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.